Olá, meu amado, graça e paz. Hoje é um domingo muito especial porque é o domingo de Páscoa. Celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Em razão disso, eu gostaria de trazer um sermão que fosse encorajador, exortativo. Por quê? Tem muitas pessoas que acham que vão permanecer aí como se estivessem dentre os mortos, em um sepulcro. Na sua forma de pensar, você já tem se decepcionado com tantas pessoas e talvez até mesmo com Deus, e as frases que vêm à sua mente é: não vale a pena, a vida não faz sentido, é o fim. Então, para isso, eu gostaria de convidá-lo a ler a Bíblia e a meditar nela de uma forma que ela venha transformar, mudando a chave para que você entenda que quem determina o fim é Deus. E quando você pensa e determina o que quer da vida e chega um ponto que diz até mesmo, agora é o fim, e por isso tem pessoas que tentam suicídio, algumas consumam o suicídio, porque elas estão determinando quando acabou, quando é o fim da linha. Mas quem determina é Deus. O homem foi criado por Deus e para Deus. Ponha isso na sua cabeça. Você foi criado por Deus, exclusivamente para Ele, para a honra e glória dEle. E qualquer coisa que você faça que se desvie disso, nunca fará de você uma pessoa plena, uma pessoa realizada. Houve pessoas, por exemplo, na época de Jesus, o Senhor Jesus, na sexta-feira, ele foi crucificado, ele foi morto e ali sepultado. Para os cristãos contemporâneos de Jesus, os discípulos que fugiram, que ficaram tristes, que ficaram ali em luto, sem esperança, não sabiam mais o que fazer, estavam cheios de medo, de ansiedade, medo dos romanos, medo dos judeus, dos fariseus. Eles estavam no momento onde, acredito eu, pensaram, é o fim. Acabou, cada qual agora volta para sua família, para sua casa e voltemos às atividades de antes. Até mesmo para aquelas mulheres que no domingo pela manhã, de madrugada, foram ao sepulcro para prepararem o corpo de Jesus, elas tiveram uma grande, mas uma grande novidade. Uma notícia maravilhosa, porque a pedra estava revolta, havia um anjo ali para dizer para elas, olha, vocês estão procurando, por que vocês procuram o vivo dentre os mortos? Ele ressuscitou, o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Aquele momento foi um momento chave para elas, muito especial, por quê? Porque ali volta a fé, volta a esperança, volta o amor, uma alegria contagiante. Elas saem anunciando que o Salvador, que o Messias, que o ungido, ele ressuscitara. Ele estava vivo, ele vive e nós podemos dizer o mesmo. Jesus Cristo, ele vive. E dentro dessa nossa fé, nós temos muita confiança de que Deus está cuidando de nós. E que antes, no meu caso, eu estava morto nos meus pecados, morto nas minhas ofensas contra Deus. E Jesus Cristo, ele me vivificou pelo ato da sua morte, do seu sepultamento, mas principalmente pela sua ressurreição. Porque se Jesus não houvera ressuscitado, ele seria como uns tantos outros líderes que fizeram o seu nome na terra, no entanto, continuam com seus corpos ali em cinzas ou no pó. Mas o meu Senhor, o meu Salvador, ele vive, ele ressuscitou. Então, quando nós olhamos para esse panorama, nós podemos aprender muito e viver de uma forma melhor. Por favor, quando você pensar que é o fim, na verdade, pode ser apenas uma página virada, um recomeço. Porque com a ressurreição de Jesus, muita coisa mudou. E, obviamente, para melhor. A alegria que contagiou aqueles servos, aqueles cristãos, foi algo assim incomparável. Foi algo inédito. Os apóstolos com Jesus em vida, antes da sua morte, eles tinham um perfil. Alguns precisavam se converter. Eles não acreditavam ainda. Quando houve a ressurreição, apenas lembre do apóstolo Pedro. Quem foi Pedro antes da ressurreição de Cristo e quem se tornou Pedro depois, após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo.
Então, é no poder dessa ressurreição que nós vivemos. A Bíblia diz, no Salmo 118, 24, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este domingo, amanhã segunda e os dias que sucedem, eles foram feitos por Deus, para a glória dele. Devemos nos alegrar, devemos nos regozijar, porque vivemos com o Senhor da glória, porque andamos com o autor da vida, porque nós somos servos daquele que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Nós não determinamos a nossa vida, ela é determinada por Deus. Nós andamos com Ele e Ele, pela fé, Ele vai abrindo os nossos olhos e vamos compreendendo claramente, como a luz do meio-dia, o plano do Senhor para as nossas vidas. Planos específicos para as nossas vidas, para a sua vida agora. Então, por favor, é hora de sair aí do sepulcro, é hora de entender que você não está mais com os mortos, que você vive com o Senhor, que é a própria vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, mas nós sabemos que Ele vive, que Ele ressuscitou e por isso a nossa fé e a nossa pregação, ela tem propósito, ela faz sentido. Estarmos juntos, congregados, estarmos ali louvando a Jesus, tudo faz sentido porque Jesus, ele venceu a morte para nos dar vida, para nos lavar dos nossos pecados, para tirar toda a culpa, toda a condenação, para que venhamos a viver vidas leves, a viver vidas plenas, com uma paz que ninguém consegue explicar, que ela é incompreensível, que ela excede o entendimento. Então, preste atenção, a ressurreição de Cristo não não termina na Páscoa, ela é diária. Algumas pessoas escolhem talvez só o primeiro domingo, a gente vai celebrar a Páscoa e não, todos os dias são dias vitoriosos, todos os dias nós habitamos, vivemos junto com Jesus Cristo, que se faz presente em nós e diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versos 4 e 6, olha que preciosidade. Meu Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Não duvide do amor de Deus para com você. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Espiritualmente falando, eu estava morto. Há anos atrás eu estava morto. Eu não tinha vida espiritual. Eu estava vendido, eu estava sepultado junto com as minhas ofensas contra Deus, contra os meus pecados, com os meus pecados. E em Jesus Cristo eu fui perdoado e eu ressuscitei e agora eu tenho vida espiritual. E agora tem um mundo me aguardando, um mundo que está no céu, junto com meu Deus. Por isso devemos pensar nas coisas que são de cima. Por isso que devemos lembrar e fazer, lembrando sempre do céu. Por quê? Porque ali está a nossa vida. É porque é ali que nós habitaremos junto com o nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz também em Colossenses capítulo 2, versos 12 e 13, sepultados com Ele no batismo. Olha só o batismo, lembrando que nós fomos sepultados com Ele no batismo e também nele ressuscitamos pela fé no poder de Deus, ao que ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, assim era você e eu. E na incircuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Não sei quais pecados você tenha cometido contra Deus e contra o próximo. Eu sei que em Jesus, pelo poder do seu sangue, da sua ressurreição, você foi perdoado de todas as ofensas. Isso, claro, se você confessou seus pecados e pediu perdão a Deus em nome de Jesus. Temos tantas passagens. Portanto, se já ressuscitastes, agora estou em Colossenses, capítulo 3, versos 1 e 2.
Se já ressuscitastes com Cristo. Aqui não está falando, nesse momento, da ressurreição corpórea, com o corpo glorificado, que há de acontecer ainda. Não, mas da ressurreição espiritual, porque estávamos mortos em nossos pecados, mortos nas ofensas, e fomos vivificados com Cristo. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3, 1 e 2. A Páscoa era um símbolo realmente da ressurreição de Jesus, que deve ser vivenciada dia a dia, vivendo, não como se estivéssemos junto com os mortos, mas junto com Deus, junto com os santos, juntos com aqueles que já foram vivificados. E lembrando e pensando nas coisas que são do alto, ou seja, nas coisas que têm valor eterno, das coisas que realmente valem a pena e se importam aos olhos de Deus. E que venhamos a amar a Deus, a amar o que Deus ama e odiar, aborrecer aquilo que Deus odeia, que é o pecado, que é uma vida dissoluta, que é uma vida na impiedade das trevas. Por isso Jesus veio para dar-nos vida, e não qualquer vida, mas vida com abundância. Isso só encontraremos nele mesmo, que é a nossa vida. Então a ressurreição ela deve ser percebida por todos, tá? Ou seja, é um testemunho que todos devem saber que realmente você já não está mais junto com os mortos, que você vive. Quando o anjo disse para elas, por que buscais o vivente dentre os mortos? Por que vocês estão procurando um vivo no meio dos mortos? Ele vive. Ele vive. Eu pergunto, você é visto como uma pessoa que já ressuscitou com Cristo? Ou você continua vendido, sepultado ali com seus pecados, com medos, com aquelas ansiedades, com todas essas crises, com vícios perigosos, com a incredulidade? Talvez você está ainda sepultado, morto, e precisa ser ressuscitado em Jesus para se tornar livre, purificado, lavado dos seus pecados, para realmente começar uma nova história, um novo capítulo na sua vida. Por isso, Jesus ele acaba não restaurando, talvez seja uma questão semântica, mas o que ele faz de novo. Ele faz melhor, é de novo gerado, é uma nova criatura. O Senhor Jesus Cristo, ele é especialista em pegar algo totalmente destruído pelo pecado, abandonado em trevas, e trazer luz, e trazer paz, e trazer pureza, propósito, sentido. Quando o pecado, ele consumado, ele gera morte, porque o salário do pecado, ele gera a morte. A pessoa que vive em pecado é uma pessoa que tem uma consciência suja, que tem uma alma contaminada. É uma pessoa que não tem uma visão muito boa porque ela está em trevas e ela não consegue enxergar nem mesmo onde ela está tropeçando. E cada dia que passa, ainda que a sua consciência esteja cauterizada, ou seja, insensível, que ela já não esteja mais ouvindo a voz da consciência do que é certo, do que é errado, essa é uma pessoa triste. E por mais que ela esboce um sentimento de alegria, por mais que ela possa de alguma forma sorrir exteriormente, é uma pessoa triste, é uma pessoa que tem uma alma abatida. O pecado gera isso. O pecado gera morte e destruição. Mas quando você se vê livre e liberto, é possível que você diga, pastor, eu tenho um pecado na minha vida que eu não consigo me libertar dele. Eu posso dizer que conheça a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, o que a Bíblia diz em João 8,32. Jesus Cristo, ele é capaz de livrá-lo de qualquer tipo de pecado, de lhe trazer libertação. Não sei qual seja o seu pecado, um pecado exposto, aberto, escandaloso ou algo oculto, íntimo, que só você conhece e Deus está dizendo, eu posso te dar a libertação, eu posso lhe perdoar e lhe ajudar. Anda comigo, anda na minha presença e ser perfeito. É o que a Bíblia diz. Então, a morte, a ressurreição de Jesus é o quê? Motivo de alegria, de contentamento, de louvor, de celebração ao nosso Senhor e Salvador Jesus. A sexta-feira foi um domingo de Páscoa
Perdão, a sexta-feira antes do domingo de Páscoa foi um dia de tristeza, foi um dia de medo, foi um dia de talvez falta de esperança, porque os cristãos naquela época, eles não acreditavam que Jesus ressuscitaria. Mesmo que ele falou, que ele anunciou, eles não conseguiram compreender. Teve até Tomé falando, enquanto eu não colocar a mão lá, eu não vou acreditar. E logo depois, quando o domingo vem, e vem a notícia, ele ressuscitou, foi a maior e melhor notícia de todos os tempos, a ressurreição do Filho de Deus. Isso trouxe-nos até os dias de hoje alegria, esperança, amor. Por quê? Porque da mesma forma como Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele também há de nos ressuscitar. Espiritualmente, sim, já foi, para aquele que é salvo, mas também com o corpo glorificado, um corpo inapto para o pecado, um corpo que não peca mais, é um corpo preparado para o céu, preparado para a eternidade. Isso em Jesus. Então, como disse no início, talvez você estava realmente desencantado com a vida, pensando que é o fim, pensando que acabou. Talvez esteja muito decepcionado mesmo, mas eu gostaria de falar com você o seguinte, olha para o alto, pensa nas coisas que são de cima, se apropria da bênção, da salvação, caso você ainda não seja salvo. E sendo salvo, lembre-se daquele que morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia, da vida que ele propõe. Porque quando ele diz que veio dar vida, e não é uma vida qualquer, ele falou sério. E se você não desfruta essa vida, é porque há alguma quebra de comunhão, alguma coisa o está afastando da presença de Jesus. E Jesus ele está ali disposto, com a mão aberta, estendida para poder ajudá-lo. Mas você, por sua vez, tem que ir a Jesus. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, vinde. Ou seja, Jesus está disponível, mas você tem que ir a Ele. O médico está ali no hospital, você tem que ir a Ele. Vá, e não perca tempo. Vá a Jesus Cristo, porque Ele está pronto para poder abençoá-lo e ajudá-lo, livrá-lo dos seus pecados, livrar das ofensas, da condenação do inferno, através do seu sangue remidor e da prova que Deus aprovou a morte de Jesus na cruz, dando-lhe a ressurreição, voltando-lhe a vida. A Bíblia diz, e eu termino, Tito capítulo 2, versos 13 e 14. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, para nos perdoar de todo pecado e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Ele operou a nós uma reconciliação com Deus. E aqui nós temos uma esperança. Se você crê, se você tem essa fé, eu peço a você, meu irmão, meu amado, se apropria dela. A cada vez mais, dia a dia, não deixa só hoje, mas hoje, amanhã e depois, se lembre de quem Jesus é e que Ele vive. E você pode viver tão bem quanto Ele, junto com Ele. Por quê? Porque Ele lhe deseja. Ele diz, eu sou seu amigo, eu sou seu Salvador, eu sou seu Deus. É o Deus que morre pela criatura, é o Deus que busca salvar, é o Deus que dá. Esse é o Deus de amor, é um Deus santo, é um Deus de justiça. Porque se nós não nos apropriarmos do dom gratuito, dessa doação de graça que Deus dá, por intermédio de Jesus, que a salvação é a vida eterna, um dia nós mesmos pagaremos pelos nossos pecados. O problema é que nós não conseguiremos pagar e estaremos por uma eternidade afastados de Deus, num lugar chamado, pela Bíblia, de inferno. E esse não é o propósito de Deus, mas Deus precisa executar esse plano dessa forma para aqueles que não creem, para aqueles que pisam no sangue de Jesus, para aqueles que são orgulhosos e prepotentes e rejeitam a salvação, rejeitam o amor, cospem e batem na face de Jesus. Por quê? Porque Ele é santo e justo e tem que dar ao pecado aquilo que o pecado merece. Mas o seu amor, Ele se manifestou dizendo, olha, eu pago a fiança por vocês. Vocês precisam apenas acreditar em mim.
vocês precisam apenas invocar o nome do meu filho Jesus. Eu pago o preço, mas vocês têm que se humilhar, vocês têm que aceitar. E se nós não aceitarmos, a condenação ela está aí. Aquele que não crê já está condenado, mas aquele que crê não está condenado. E nós bem sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, que morreu, ele foi sepultado, mas num dia como o de hoje, num domingo pela manhã, quando foram ao sepulcro, ele já não estava lá. A pedra estava revolta e um anjo anunciando que aquele que estava dentre os mortos, ele não está mais, tá? Porque ele ressuscitou. Então, que Deus o abençoe, que você viva essa esperança maravilhosa, que Deus trabalhe na sua vida, na sua família e que todos nós possamos proclamar que Jesus vive, não somente de boca para fora, mas com a nossa vida, com a nossa atitude e que as pessoas vejam em nossa vida que realmente Jesus Cristo vive. Vamos orar. Pai, obrigado. Louvamos ao Senhor pelo dom da salvação. Obrigado, Pai, porque Jesus ele veio e não ficou lá no sepulcro. O Senhor o ressuscitou ao terceiro dia e nós cremos. Que dia maravilhoso para aquelas mulheres, que dia maravilhoso para os discípulos, Pai, ao saberem que Jesus ele havia ressuscitado e depois de poderem tê-lo visto pessoalmente e o abraçado e tocado nos cravos e comido com ele, ó Deus, e participado de momentos preciosos com Jesus. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe, que sintamos a presença do Senhor agora, que, ó Pai, o Senhor consola aquele coração abatido, aquela pessoa que já realmente desistiu, colocando um fim. Pai, e para o Senhor nem a morte, Pai, pode detê-lo. Então eu peço em nome de Jesus que o Senhor encoraje essa pessoa. E se houver alguém que ainda não tenha Jesus como Salvador, que ainda hoje, agora, possa estar orando e pedindo perdão dos seus pecados, conhecendo e reconhecendo que Jesus é Deus e possa então invocar o nome dele, entregando a sua alma a Jesus Cristo. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor me salvou há anos atrás e hoje eu posso me alegrar celebrando a ressurreição de Jesus. E é no nome dele que eu oro, sabendo que o Senhor sempre nos ouve. Amém.